6h04. No ar mais um programa Culturas e Identidades, um programa que nos traz a história, a tradição luso-afro-brasileira. Este programa tem a apresentação de Filipe de Souza e a participação via Skype dos professores Ariel Rocha, no Rio de Janeiro, e Manuel J. Gandra, em Portugal. Todos os sábados às 20 horas pelas rádios Cultura Online Brasil e Rádio Internacional Lusófona. Também acessível pelo site do jornal Gazeta Vale Paraibana e também por mais 20 blogs e sites parceiros. E como a gente sempre inicia ao programa, coexistem dois planos da história: o da aparência superficial e o da realidade profunda. Boa noite, Brasil. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Gandra. Boa noite, L'Oriel. Boa noite, professores. Tudo bem? Tudo bem. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gandra. Bem, Tudo bem. Boa noite a ambos e a todos os ouvintes. Boa noite. Bem, o tema do programa de hoje será Portugal, Brasil e o Milénio Universal, a parte 1. A fundação da nacionalidade portuguesa em 1139, tendo como base a Batalha de Ourique, acontece num momento particular da história da Europa medieval. O ano 1000, sobre o qual recaem duas ideias principais: a parúdia, segunda vinda de Cristo, ou segundo advento, que deriva a palavra do grego e quer dizer presença, e também o messianismo. A Igreja assume a sacralidade crística e se prepara para criar um império teocrático universal, isso com o fim de reger definitivamente os destinos da humanidade. E dentro desse cenário nasce então a Ordem do Templo, no ano de 1119. Uma expectativa de mudança e até talvez um certo temor marcam essa época. E a pergunta que colocamos é: como é que isso repercute na história de Portugal e se prolonga até o descobrimento do Brasil? Professor Gandra, em 1119 foi criada a Ordem do Templo. Em 1096, o rei Afonso VI
ele entrega o condado portucalense a Dom Henrique e Dona Teresa, e após a morte do conde, em 1112, Dom Afonso Henrique, na Batalha de São Mamede, que também ocorreu em 1128, acaba assumindo para si o título de rei, expulsando a sua mãe em 1139, na Batalha de Ourique, e cria então aí Portugal. E nesse meio tempo, Joaquim de Fiore lança a sua teoria, né, das 3 idades do mundo. O ano 1000 está começando e existe então uma ideia corrente de que Portugal é um país católico, fiel, seguidor, né, da Igreja de Roma. No entanto, Portugal acolhe a teoria das 3 idades do mundo, de Joaquim de Fiore, idades que vão diametralmente contra a orientação da Igreja de Roma. Existe alguma relação entre esses acontecimentos, ligando a ordem do Templo de Joaquim de Fiore e a fundação de Portugal? Bem, professor Gandra, o que o senhor nos pode dizer sobre isso? Bem, realmente existe alguma relação entre a fundação da Ordem do Templo e a fundação de Portugal, ocorre no mesmo ano, que por acaso foi o ano de 1128, que aliás o Filipe já referiu. Realmente as datas são importantes neste caso porque realmente é a forma de nós testarmos, não é, a relação entre estes diferentes eventos. A Ordem do Templo, efetivamente, foi criada no ano 1128. As datas anteriores que são apontadas, regra geral, dizem respeito a alguma atividade dos membros fundadores da Ordem, mas a Ordem, canonicamente, só foi fundada em 1128. E, portanto, temos que usar essa data como referência. Também Portugal, enquanto reino, digamos, tanto independente e autónomo, é criado em 1128, exatamente no momento em que Afonso Henrique assume para si não o título de rei, que só aconteceria realmente em 1139 na Batalha de Ourique, ou na sequência da Batalha de Ourique, mas assume para si o governo do Condado Portugalense, que, digamos que, toma também, depois de uma vitória em campo de batalha, na Batalha de São Mamede, que também o Filipe referiu. Efetivamente, há uma coincidência que tem que ser tomada em consideração entre a fundação canónica da Ordem do Templo e a fundação canónica, vamos dizer assim, de Portugal. Porque, efetivamente, é a partir de 1128 que Portugal ganha uma certa independência relativamente ao Reino do Leão, ao qual até então tinha ficado, ou tinha estado mais ou menos dependente. Essa relação íntima entre ambos os factos veio, efetivamente, determinar, inclusive, a posição até do próprio Dom Afonso Henriques relativamente aos Templários. O Afonso Henriques, num documento de doação aos Templários de Sor, aliás, não é de doação, é um documento de confirmação da doação de Sor aos Templários, chama-se, ou auto-intitula-se, Seu Confrade. Isto é, o Afonso Henriques não está a dizer outra coisa, senão de que é irmão do Templo. Embora, evidentemente, um irmão especial, porque não fez os votos nem de obediência, nem de pobreza, nem de castidade, que estavam obrigados todos quantos se tornavam templários. Nessa perspectiva, o que podemos dizer é que o Dom Afonso Henriques se autodenomina irmão terceiro do Templo. Portanto, é um templário por afeto e não um templário por direito, ou por natureza. E, portanto, há aqui uma certa distinção que vamos fazer, mas não deixa de ser interessante essa ligação, essa aproximação que o Afonso Henriques faz à Ordem do Templo, que denota a grande estima que tinha por ela e, sobretudo, o interesse que tinha que a Ordem se ingrasse em Portugal. Isso vai acontecer, principalmente, a partir do momento em que a Ordem passa a ser gerida em Portugal, e em Espanha. Atenção, é preciso dizer isto. A Ordem do Templo, no caso da Península Ibérica, constituía uma província autónoma, com exceção dos reinos de Catalunha e de Aragão. O resto era a província hispânica da Ordem do Templo. E a sede dessa província hispânica da Ordem do Templo era Tomar. Não era qualquer cidade espanhola. Isso é um equívoco que os espanhóis têm de alimentar contra tudo quanto são factos históricos perfeitamente determinados.
E, portanto, quando não era Tomar, ou quando não foi Tomar, foi Castelo Branco, ainda dentro do território português. Portanto, dentro do território espanhol nunca houve nenhum centro templário importante. Houve, efetivamente, comendas, propriedades, etc. Mas não houve nenhum centro de comando importante dentro do território espanhol. Inclusivamente, nos cerca dos 24, nós não temos a certeza exatamente quantos foram, porque há uma série de nomes que... é uma questão de nomenclatura, mas... talvez não seja, na época não fosse apenas nomenclatura, às vezes alguns indivíduos são denominados grão-mestres, outras vezes procuradores apenas da ordem, portanto não sabemos exatamente quantos grão-mestres é que houve, efetivamente. Mas terão andado à volta de 23, 24. E desses 23, 24, 20 foram portugueses, os restantes castelhanos. Portanto dá para perceber quem é que, vamos dizer assim, entre aspas, mandava na Península Ibérica em termos templários. Por outro lado, há outra coisa que também é esquecida, é que a Ordem do Templo em Portugal durou só mais 500 anos do que no resto do mundo. Porque temos que considerar que a Ordem de Cristo não era mais nem menos que a Ordem do Templo nacionalizada. E, portanto, a Ordem do Templo em Portugal durou até, oficialmente, canonicamente, até 1834. E não acabou em 1311, ou 1300, se quisermos, em 1312 ou 13, como se diz, porque há muitas datas apresentadas como, digamos, a data limite da vida da Ordem. Aliás, também há outra coisa que se costuma dizer que é completamente incorreto, que é que a Ordem foi extinta. A Ordem do Templo nunca foi extinta. A Ordem do Templo nunca foi dissolvida. A Ordem do Templo foi suspensa. É completamente distinto. E, portanto, dizem-se tantas coisas idiotas, parvas, cretinas, anedóticas sobre a Ordem do Templo que, francamente, às vezes dá vontade de nós simplesmente apagarmos e não ouvirmos mais. Bem, e não ouvirmos e não lermos, porque também a escrita, através da escrita, por intermédio da escrita, também nos chegam muitas dessas informações completamente destituídas de sentido. Mas voltando à questão inicial, portanto, essa relação íntima entre a Ordem do Templo e o nascimento de Portugal não tem, quanto a mim, qualquer tipo de dúvida, não merece qualquer tipo de contestação, pelo contrário, merece ser até investigada mais profundamente, porque se atendermos a essa coincidência, concluiremos de uma forma bastante interessante quão dentro dos parâmetros do espírito templário, ou com dentro do programa templário, Portugal vai ser gerido pelo primeiro rei, por Dom Afonso Henriques, e sobretudo a partir do momento em que o Afonso Henriques tem um grão-mestre de grande envergadura, o famoso Dom Gualdim Pais, fundador de muitos castelos templários e fundador do Castelo Templário de Tomar, que é a sede principal da Ordem, a sede espiritual da Ordem. E esse Gualdim Pais, que foi amigo de infância, presume-se, do próprio Afonso Henriques, e que foi armado cavaleiro na Batalha de Ourique, vai desempenhar um papel muito importante, não só junto do rei, como na organização da Ordem do Templo em Portugal, criando condições, inclusivamente, para que Portugal se organize e se defenda eficazmente dos muçulmanos e dos ataques e das tentativas de subversão que o próprio rei de Leão, primo do Afonso Henriques, tentou, visto que o Afonso Henriques se autodeterminou de uma forma pouco aceitável, vamos dizer assim, para aquilo que eram os cânones das relações hierárquicas na política, na religião, etc., na época, portanto, no século XII. E, portanto, temos que, tendo essa visão geral das coisas, penso que será fácil entendermos porque tão rapidamente a Ordem do Templo se integrou em Portugal, tão rapidamente ganhou expressão em Portugal, expressão que não foi acompanhada por nenhuma outra ordem militar e religiosa, como seja, por exemplo, a Ordem do Hospital, São João do Hospital, que efetivamente teve presença em Portugal, mas que foi uma presença bastante digamos, menor, e, por exemplo, a Ordem da Vides também, uma ordem que teve presença, mas que teve uma presença relativamente pequena e insignificante comparativamente, em comparação com a Ordem do Templo.
a Ordem do Templo ganhou realmente uma predominância quase, diríamos, hoje excessiva, quase que determinava, inclusive, as ações do rei. E isso não aconteceu só com os Henriques, aconteceu com os reis, com alguns dos reis subsequentes, que viram na Ordem um enorme aliado contra outra matéria que o Filipe referiu, que foi exatamente o papado. O papado estava, nesse momento, estava a construir-se enquanto teocracia papal. Portanto, um poder absoluto sobre tudo quanto não fosse tudo quanto fosse de índole religiosa e também de índole não religiosa, de índole laica, porque do pressuposto que a religião era, digamos, a definidora, era o padrão, era o paradigma do comportamento a todos os níveis. E, portanto, nesta perspectiva, a Igreja Católica tentava influenciar a governação não só em Portugal, como em todos os outros Estados da Europa, e conseguiu, em muitos casos, isso. Em Portugal a coisa não correu tão bem, por vários motivos, mas também porque o Afonso Henriques era um homem pouco dado a relações amistosas com o poder instituído, sobretudo com o poder instituído religioso, neste caso papal. Há vários casos conhecidos de quesílias entre Afonso Henriques e o Papa. Ele nunca cumpriu nada daquilo que ficou acordado com o Papa. Inclusive, passados muitos anos da sua morte, ainda o Papa andava a tentar recuperar aquilo que o Afonso Henriques não tinha dado. E, portanto, nós começámos, enquanto nação, enquanto Estado, enquanto Estado, começámos de uma forma completamente aliados do papado. Aliás, toda a nossa história é uma história, ao contrário do que se diz, mas isso teremos a oportunidade de desenvolver alguns aspectos posteriormente, é uma história muito pouco católica, no sentido romano do termo. Será católica no sentido etimológico do termo, isto é, universal, mas pouco católica no sentido romano do termo. Dos nossos 34 reis, e desses 34 reis, muitos foram reis do Brasil também, como se sabe, não é? 19 foram excomungados, isto é, mais de metade. Portanto, isso dá um sinal e dá um peso e uma medida para a nossa pouca catolicidade. Porque, efetivamente, um rei para ser excomungado é porque o Papa se sente desautorizado por ele ou se sente ameaçado por ele. E foi isso que aconteceu. Aliás, Portugal foi o primeiro Estado da Europa, em plena apogeu da teocracia papal, a instituir uma lei antipapista. O beneplácito regis instituído por Dom Pedro I, aquele famoso rei que coroou Inês de Castro depois de morta, esse rei instituiu uma lei antipapista. Nós fomos o primeiro Estado da Europa a fazê-lo. Fomos os primeiros a lutar efetivamente contra o papismo e contra a teocracia papal. E, portanto, isso dá um pouco a noção e o sentido da importância de um pensamento livre, de um pensamento autónomo, e dá também a noção de quão importantes poderão ter sido as influências exercidas sobre algumas ordens religiosas, e eu refiro-me efetivamente aos templários, mas também aos franciscanos que surgiram mais tarde, no poder instituído em Portugal. Bem, professor Gandra, o senhor, hoje em Sintra, o senhor lançou o seu Guia Templário de Portugal, volume 1, da sua autoria. Dentro desse volume, dentro desse livro, o senhor aborda esse assunto? Abordo muitos assuntos. O meu Guia Templário é um Guia Templário a sério, e não um Guia Templário de brinquedo ou de pacotilha. O templarismo hoje em dia, devido exatamente a inúmeros autores e até inúmeras afirmações feitas nas televisões e nos canais do cabo, etc., o tema templários tem sido muito digerido. O tema templário hoje em dia é uma caricatura daquilo que efetivamente deveria ser. E nesta perspectiva eu bato-me pela regeneração desse tema e pela regeneração desse espírito templário que está apocado inclusive até pelo poder político. Para o poder político instituído e dominante, os templários são malditos. São uma coisa a esquecer. Porquê? Porque são a demonstração de como não se deve governar. Isto é, são a demonstração de que o Estado
Estado, tal como foi organizado, é uma mentira. E a política templária mostrou isso perfeitamente. Seja templária no sentido primitivo do termo, quanto templária da Ordem de Cristo. Porque tudo quanto eram propriedades da Ordem de Cristo e do Templo foram sempre excepcionalmente bem geridas, e todas as populações que viviam sob influência do Templo sempre tiveram todas as condições de vida e qualidade de vida que outras populações fora desse contexto não tinham. E, portanto, quando a historiografia oficial diz que os templários claro que houve casos, efetivamente houve casos, sempre há, quando há homens no meio, há sempre problemas humanos, mas, de uma forma geral, e no que diz respeito a Portugal, os templários, fossem templários originais quanto os templários nacionalizados, isto é, a Ordem Templar de Portugal, isto é, a Ordem de Cristo, sempre atuou no sentido da proteção daqueles que viviam sob a sua alçada e na medida das suas necessidades e dos seus anseios. Isso é documentalmente comprovável de uma forma muito fácil. Relativamente ao Guia Templário, de que publiquei hoje o primeiro volume, é um trabalho que é preciso dizer que é um trabalho com mais de 40 anos. Mais de 40 anos de investigação. Portanto, não é um trabalho feito em duas diretas. Nem depois de ter visto um programa de televisão ou de ler 2 ou 3 livros de autores que aparecem no mercado. Portanto, é um trabalho que faz o levantamento das fontes primárias, faz a leitura de toda a bibliografia associada a cada um dos temas que aborda, porque o Guia Templário é um dicionário de sítios, de nomes, portanto, de pessoas, de ideias, de conceitos, de iconografia, de tudo quanto é possível ser rastreável no âmbito do templarismo, e não apenas uma coisa que define que para chegar ao sítio tal vais pela Estrada Nacional não sei quantas, e chega lá e depois de lá chegar temos uma igreja com 3 naves e construída no ano tal pelo arquiteto XPTO. Nada disso. O meu guia dá importância a isso, mas isso não é propriamente o fundamental do meu guia. O fundamental do meu guia é trazer à superfície outra vez o ideário, que é aquilo que nos falta. Nós vivemos num mundo sem princípios. Nós vivemos num mundo que não tem princípios. E o templarismo em Portugal, o templarismo que configurou Portugal enquanto Estado, sempre foi, ao longo da nossa história, exatamente aquilo que salvaguardou Portugal da perda da sua identidade. E estamos num momento em que temos que o fazer. Isto vamos chamar assim, uma luta, entre aspas, vamos chamar assim, uma luta, entre aspas, contra aquilo que pretendem fazer de Portugal hoje. Pretendem, e eu quando digo pretendem, não digo eles, digo exatamente, chamo pelos nomes, os bois pelos nomes. É a Comunidade Europeia, a União Europeia e também o governo português, que está feito com a Comunidade Europeia, ou com a União Europeia, de modo a perturbar completamente aquilo que é retintamente português, nacional e único. E isso é uma perda geral, não só para Portugal, como para a humanidade. E, portanto, o meu guia pretende, efetivamente, trazer toda essa problemática ao de cima, falando de coisas simples, de uma forma que nem sempre é simples, porque há certos assuntos que não podem ser abordados de uma forma simples, mas trazendo à superfície uma série de informações que permitirão a todas as pessoas de boa vontade, ao acederem a essa informação, poderem recuperar o espírito da coisa em si e reviverem esse espírito da coisa. E a coisa é o templarismo, evidentemente. Portanto, o Guia Templário, se me permite, Filipe, só para dizer mais 2 coisas. O Guia Templário é constituído por 3 volumes básicos, que eu considero que são os 3 volumes gerais de guia propriamente dito, em que tudo está, digamos, organizado por ordem alfabética, verbetes, e depois teremos 2 volumes tópicos, para já, porque haverá mais certamente do futuro, um sobre Tomar e outro sobre Almorol. Eu penso que poderá haver um sobre castelos templários, porque a arquitetura templária em Portugal e em Espanha tem novidades que não existem noutros exemplos da arquitetura militar templária no resto da Europa. Poderá haver, porventura, também um guia dedicado à região atualmente denominada Castelo Branco e Porto Alegre. Bem, e haverá certamente outros volumes dedicados a algumas questões particulares, como por exemplo o calendário litúrgico
templário, como por exemplo a regra, os estatutos e os rituais de investidura, etc, etc. Portanto, é um livro que é uma súmula de, eu digo assim aos ouvintes, para os ouvintes perceberem melhor. Eu tenho 61 anos. Eu comecei a trabalhar no Guia Templário, evidentemente de uma forma ainda infantil, ingênua, com 16. Façam as contas. Bem, professor, este livro, por enquanto, só há venda em Lisboa, em Portugal. Bem, o Instituto Mucarás Brasileiro, de que o L'Oréal é o diretor, pode também fornecer o livro para o Brasil. Aliás, existe essa possibilidade, é uma questão de contatarem o Instituto Mucarás Brasileiro, e o livro que eu pus à disposição hoje em Portugal estará à disposição para aqueles que estiverem interessados. Bem, então seria bom nós colocarmos um e-mail de contato para que os ouvintes interessados então possam entrar em contato. Sim. Filipe, deixa-me só dizer mais uma coisa. Este primeiro volume tem cerca de 470 páginas de texto e muitas imagens. Portanto, não é provavelmente um livrinho. E para as pessoas terem uma noção da profundidade a que vamos, o guia está organizado em 3 volumes, portanto o guia provavelmente por ordem alfabética, e este volume, o primeiro, vai da letra A, do A propriamente dito, não é? Até a uma palavra que começa por BO. BO. E portanto, como se imagina, faltam muitas letras. Faltam bastante letras. E tem muito trabalho ainda pela frente. E são 470 páginas só com estas letras. Evidentemente que a letra A no vocabulário português e na língua portuguesa tem imensa representatividade, não é? Nos 2 dicionários da língua portuguesa da Academia das Ciências, a letra A ocupa metade do primeiro volume. Dá para perceber. Dá para entender. E o e-mail então, para os ouvintes poderem entrar em contacto? Portanto, o e-mail será o e-mail do Instituto Mucarás Brasileiro. Talvez seja bom o L'Oréal, que está mais recordado desse e-mail, talvez fornecê-lo aos ouvintes, por favor. Bem, L'Oréal, você está por aí? Estou por aqui. Tá bom. Então, para facilitar para os nossos ouvintes, nós podemos manter o e-mail da culturaseidentidades@gmail.com, porque aí mandando quem tiver solicita e a gente repassa isso para o Instituto. Tá bom. E em Portugal, o e-mail do Gandra, manueljgandra@gmail.com. Então, tá bom. Pronto, vamos lá. culturaseidentidades@gmail.com ou Manuel J. Gandra, tudo junto. Não é? Manuel J. Gandra, não é isso? Não. Manuel J. Gandra, tudo junto, minúsculas, @gmail.com. E sem ponto. Manuel J. Gandra, @gmail.com. Mas vamos lá então voltar ao nosso. Nós vamos ainda no decorrer das nossas emissões de todo o sábado. Nós vamos voltar a esse assunto porque é um assunto interessantíssimo e esse guia realmente merece ser divulgado porque realmente agregará muito conhecimento. Conhecimento que irá também dirimir muitas dúvidas, porque opiniões não faltam, né? Mas talvez elas não tenham a profundidade da abrangência desse livro. Mas então, professor L'Oréal, nós vamos voltar ao tema do programa de hoje. E o que é que o professor nos poderia dizer sobre a perspectiva de proximidade do ano 1000 para o homem medieval? Filipe, bom, o que eu penso que é interessante é nós contextualizarmos. Assim como o Gandra já está cansado de ver obscenidades, porque chegam a ser obscenidades. Obscenidades teóricas feitas, uma dessas obscenidades assim, que são correntíssimas no Brasil, é exatamente essa de afirmar-se categoricamente que o Brasil, que Portugal era um país muito católico, romano, né? Então isso é corrente. Parece que os historiadores brasileiros não estudaram a história medieval de Portugal. Eu inclusive já vi trabalhos de professores, doutores de universidades, afirmando que Portugal teve feudalismo. Quer dizer, só isso, por exemplo, deveria caçar a cátedra de um indivíduo que formou uma coisa dessa.
Porque, efetivamente, se há alguma coisa que Portugal nunca teve, foi feudalismo. Né? Foi período feudal. Então, são erros crassos. Né? Dentro dessa perspectiva, se a gente, esse contexto todo que você enunciou, essa proximidade de datas, né? A criação do condado portucalense, ou do estado hoje chamado Portugal, do país Portugal, a criação da ordem do Templo, né? E o surgimento da teoria de Joaquim de Fiore, e Joaquim de Fiore, logo que surge, é abraçado em Portugal. É preciso lembrar que Joaquim de Fiore lança uma teoria, que é a teoria trinitária, e naquela época, qual era a grande importância até chegar ao ano 1000? O ano 1000 era exatamente o ano que anunciava a segunda vinda de Cristo. Né? E é exatamente esse ano em que Joaquim de Fiore fala, não, Cristo não vai vir. Ou se ele vier, a importância não recairá sobre a segunda pessoa da Trindade, e sim sobre a terceira. Então, a teoria do Fiore, ele desloca o eixo cristocêntrico, né, da Igreja para o eixo do Espírito Santo. Isso é completamente diferente. Ora, chega a ser, entre outras coisas, uma heresia. Aliás, ele é acusado de heresia. E essa acusação nunca foi retirada. Ele nunca foi perseguido. É diferente. Mas a acusação existe sobre ele. Só do fato de Joaquim de Fiore ter lançado essa teoria e Portugal ter acolhido o culto do Divino Espírito Santo, porque dentro de uma interpretação muito rasa, o culto do Espírito Santo não é o culto do Espírito Santo da terceira pessoa da Trindade. É outra coisa. Então, o que está sendo colocado aqui não é o retorno de Cristo. Então, Portugal, desde o início da nacionalidade, aponta para um outro rumo. Esse é um pano de fundo, é um cenário muito importante. Bom, mas há um outro cenário, uma perspectiva interessante em relação ao que antecede ao ano 1000, e que creio que é saudável a gente voltar a isso para entender, entre outras coisas, como é que Portugal se comporta. Porque esses pequenos pontos vão dando a dimensão, como o Gandra colocou, de que Portugal, de fato, não foi um país católico no sentido romano. Nunca foi, não foi mesmo. Existe uma divulgação, uma proximidade, quando o primeiro milênio vai se aproximando, ao contrário do que falam muitos pesquisadores, essa perspectiva não constitui um terror, uma coisa totalmente difusa, malévola. Né? Por quê? Porque a Igreja havia preparado, a Igreja tinha uma chamada meta teocrática. Essa meta teocrática foi minuciosamente planejada pela Ordem de Cluny. Né? E se fixa a data do ano 1000 de que é a chegada desse alcance teocrático universal. A Igreja de Roma, portanto, conquistaria o mundo inteiro, né, sobre essa premissa. Então, há duas ideias inerentes a esse processo, que é exatamente a ideia da parousia e a ideia messiânica. A messiânica no sentido de que Cristo volta, a segunda vinda. Essas duas ideias se unem nas comunidades e são absolutamente fundamentadas e estimuladas e propagadas pela hierarquia espiritual da Igreja. Né? A parousia fomenta o anúncio da segunda vinda de Cristo. De que forma? Ela é, sobretudo, uma advertência para aqueles que não assumem o cristianismo de uma forma essencial. Mas veja que é o cristianismo romano. Não é o cristianismo que é considerado pagão. Esse cristianismo que é considerado pagão, ele permanece. Quanto à ideia do messianismo, o messianismo era a própria Igreja em si, que assumia a chamada, ungia-se a si própria e assumia a sacralidade crística. Então aqui nós temos duas situações muito diferentes que é preciso destacar. A Igreja prepara a sua teocracia e com essa preparação ela intenciona criar uma regência definitiva sobre os destinos da humanidade. Então quando se confunde os templários com a Igreja de Roma, é preciso ter muita falta de conhecimento.
ruminam sobre esse processo, por exemplo. Porque se alguma coisa, eu não sei, o Gandra que é a autoridade em cima disso, mas se alguma coisa que os templários não fazem é arrogar para si uma sacralidade crística. Né? Há um outro tipo de preparação. Os templários tinham um projeto, evidentemente, mas esse projeto ele não passa por esse escopo. Então, o que vai acontecer? A igreja, para isso, existe a criação de uma autêntica milícia monástica, que é o monastério de Cluny, né? Que chega disposto, desde a fundação do monastério por Santo Odão, né, por volta do século X, ele consolida o poder de Roma frente ao feudalismo. E frente a um império, no caso de Roma, e aos outros impérios cristãos, que havia considerado a igreja como uma coisa sua. Né? Porque depois do início do cristianismo, a decadência de Roma, a gente tem a formação de um outro império, e existe o feudalismo aí nesse processo. Por conseguinte, essa interferência, ou essa consolidação do poder de Roma frente ao feudalismo, aqui também em Portugal, não se propõe, porque Portugal não tem feudalismo. Então, tudo isso que acontece, essa urdidura, essa trama que Cluny engendra, não está aplicada a Portugal. Porque Portugal tem um cenário bem diferente, e nem tampouco a Espanha. A Espanha, nesse aspecto, também tem um cenário bem diferente do que terá a França, do que terá a Itália, do que terá a Alemanha. Muito diferente. Do que terá, inclusive, a própria Inglaterra. Né? Então, há uma outra base, mas a igreja pretende consolidar o seu poder. Ela já tinha um poder consolidado, ela ungia reis, ela fabricava estados. A questão é que ela quer estender-se como instituição. Tá? E quer que todos os reis presentes na Europa, todos os grandes senhores feudais, de fato, prestem reverência, obediência, mais do que reverência, uma obediência tácita, em troca da proteção que ela vem a dispensar a esses reis. Ela tem uma segunda base de projeto, que é a igreja pretende exercer um domínio intelectual sobre o mundo. Não é meramente um domínio religioso. Não é somente. É um domínio intelectual sobre o mundo circundante. Ora, e isso era, de certa forma, claro de ser entendido, dado que o setor eclesiástico, naquela altura, tinha a maior porcentagem de pessoas instruídas, de pessoas que sabiam ler e escrever. E aqui também, nesse aspecto, nós precisamos de ver a grande diferença de Portugal em relação aos outros países. Né? Vamos falar dessa forma. Os reis portugueses todos sabiam ler e escrever, incluso as rainhas e as princesas. Né? Então, há dentro da trajetória erudita de Portugal, até essa pecha que o brasileiro acostumou-se a falar de que português é burro, num sentido bastante pejorativo e negativo do termo, denota um total desconhecimento de quase tudo, né, do que diz respeito a Portugal. Então, o setor eclesiástico ele tem uma porcentagem muito grande de intelectuais, de indivíduos altamente gabaritados, como tem até hoje a igreja. Né? Portanto, a igreja naquela altura, ela constitui em si mesma, e por si mesma, uma elite pensante, uma elite intelectual profundamente diferenciada, com uma capacidade absoluta de liderança, né? E ela tem bases, mais do que isso, ela tem bases, porque ela está disseminada na Europa inteira, para impor o seu critério dialético, a sua visão de mundo. E já é uma visão que não é a visão daquele cristianismo que existia desde todo sempre, mas é a visão do cristianismo que ela, Roma, cria. Né? Então, esse cenário nós temos que ter em mente. Pois a igreja não tem, em Portugal, bases tão fortes. Esse também é um cenário que nós precisamos de considerar. Então, é verdade que a igreja afeta a sociedade europeia, quase toda a sociedade europeia, o que hoje a gente entende como Europa, antes do século X. E há um sentimento milenarista que é um projeto da igreja. Pode até haver um outro sentimento milenarista, e ele existe, que corre paralelo
ao sentimento que é disseminado pela igreja. Por quê? Porque o sentimento milenarista que corre paralelo ao que é disseminado por Roma não é romano. Então a igreja dissemina, sim, um projeto e um sentimento milenarista. Por quê? Porque ela quer, sobretudo, sobrepor-se definitivamente dentro desse projeto. E, para tanto, o que ela faz? Ela se vale de algumas escrituras, cuja interpretação, até pouco tempo atrás, os padres rezavam isso em latim. Né? Então, tudo era escrito em latim. Evidentemente, se o povo não tem instrução, não tem a menor capacidade crítica de interpretar absolutamente nada. Né? Então, através de determinadas escrituras, ela cria a ideia de um anúncio divino irrevogável, que vai se cumprir inevitavelmente quando se fizer 1000 anos da encarnação de Cristo. E mais do que isso, esse anúncio divino irrevogável anuncia, entre outras coisas, e ameaça que o mundo irá acabar se isso não se consumar. O problema é que ela traz para si não só a intermediação, bem como aquela aonde Cristo se projeta ou aparece. Isso significa, isso é algo seríssimo, porque Roma toma para si, se Cristo é a segunda pessoa da Trindade, então isso equivale a dizer que Deus, enquanto ser, ontologicamente falando, se projeta dentro da igreja. As discussões sobre isso nunca foram levadas a sério. Mas o plano de fundo dessa mensagem é gravíssimo. E é, sobretudo, não somente arbitrário, como totalmente fora do parâmetro. Né? Então, pressupostamente, para isso acontecer, tem que ter um triunfo total, absoluto de Roma. Né? E graças a essa capacidade que ela tem, capacidade intelectual e capacidade física, porque ela tem monastérios, tem abadias, tem igrejas espalhadas pela Europa, ela junta a tudo isso um tipo de sentimento mágico, taumatúrgico, porque ao mesmo tempo em que ela combate as crenças cristãs, existe um pontífice muito que configura um personagem emblemático nesse aspecto, que é Silvestre II. É atribuído a Silvestre II poderes e conhecimentos ocultos, etc. e tal. Dizem que supostamente ele adquire esse conhecimento em Toledo, numa iniciação esotérica que ele teve em Toledo, etc. e tal. A Toledo é a Espanha. Então aqui a gente já puxa para a Espanha uma proeminência interessante em relação a isso. E que também esse é um cenário de fundo que nós teremos bem diferente em relação a Portugal. Porque a gente não vê em nenhum momento na história portuguesa a Igreja de Roma atuando com tanta eficácia e tão diretamente unida ao poder local. Muito pelo contrário. Então o ano 1000, ele constitui mais do que um anúncio. Ele constitui uma data precisa, uma data fixa em que, pela perspectiva cristã, existe realmente um marco. A partir do ano 1000, instaura-se uma nova ordem no mundo. E quem não estiver de acordo com isso será eliminado. Essa é a mensagem. Né? Daí a ideia que eles resgatam do Apocalipse e tira da jogada, saca o beato de Liébana, né? Ameaça uma comunidade de cristãos, dizem que o maligno volta, o chifrudo, o cornudo, o fedorento, o demônio corre à solta no ano 1000, caso você não admita que a Igreja de Roma torna-se, a partir dessa data, o poder total e absoluto. Então fica estabelecido, e aí ela cria um cenário muito curioso. Ela traz vários indivíduos que são testemunhas chaves desse sentimento milenarista, indivíduos que vão anunciar que os últimos dias já estão próximos. Né? Há um cenário mesmo. E inclusive o Santo Odão revela, não se sabe se é voluntariamente ou não, o chamado projeto oculto da igreja, porque ele fala que o anticristo, que é o anunciador do juízo, vai fazer a sua aparição quando o último império, que no caso é o império de Carlos Magno, cair. Né? Então esse texto que é escrito
vai operando. E a igreja vai fazendo coisas verdadeiramente impressionantes dentro desse cenário. Assim, eu acho que para um esse é o que nos interessa aqui, fazer essa ponte, né, para a gente deixar um outro assunto posteriormente. Então, qual é a perspectiva da proximidade do ano 1000? A perspectiva, resumidamente, é essa. Instaura-se uma nova ordem, a palavra é essa. Há o advento de uma nova ordem, onde a Igreja de Roma adquire um poder proeminente. E isso é respaldado, o direito canônico, tão aclamado direito canônico, uma questão ligada, por exemplo, até a Dom Sebastião, e o Gandalf sabe disso muito bem, que é a ideia da jurisdictio imperii, né? Vem desde Roma a ideia da jurisdição imperial. Quais eram os direitos jurídicos do imperador? Até onde o império poderia ser estendido. Então, num determinado momento, até o fato da igreja trazer para si a ideia de que ela vai formar um império teocrático universal, a palavra império aqui nesse momento entra dentro desse direito romano, e que era um direito de exercício do poder temporal. E a igreja, teoricamente, é um poder espiritual. Né? Então, isso dá grandes celeumas. Em Portugal, por exemplo, o indivíduo que vai assumir para si, futuramente, vai se autoproclamar, né, ou vai se identificar com o império, é Dom Sebastião. Até então, a palavra império ela surge um pouco na história de Portugal, mas nenhum rei se identifica. Então, isso é muito curioso, que também não é muito estudado, a razão pela qual a igreja projeta para o ano 1000 o império teocrático. E essas coisas têm que ser analisadas com a devida consideração, porque dá a impressão de que o império é uma coisa solta. Não, o império está embasado no direito romano, e as contendas sobre isso são absolutamente dramáticas. Absolutamente dramáticas. Né? E as repercussões e os entendimentos jurídicos que possam vir a se fazer a partir dessa prerrogativa daquele que é dotado do poder do império são absolutas. Então, a igreja, sobre essa perspectiva, tornaria-se, sim, se ela conseguisse criar um império teocrático universal, um poder que seria dificilmente combatido ou subtraído, porque ela ia unir em si mesma o poder espiritual e o poder temporal. Né? Ela nunca conseguiu fazer isso. A última vez em que a gente tem isso é no Egito, onde o faraó era a vivificação da divindade, e nós temos no início de Roma, que Roma primeiro é império, depois república, depois império novamente, né? Onde o imperador, mas haviam dois indivíduos que reinavam. Então, mesmo em Roma, a gente já tem essa questão da junção do poder espiritual com o poder temporal unificado numa única pessoa, já é complicado em Roma. Né? E o que a igreja pretende é exatamente isso. Então, o tema é um tema muito complexo, mas ele é um tema muito interessante, porque uma das coisas, Portugal vem a ser um país, talvez o país que faz a resistência mais sistemática e mais inteligente a esse projeto teocrático universal da igreja, porque Portugal em nenhum momento adere à teocracia em Roma, em nenhum momento. E todas essas coisas passam batidas, caídas em águas de bacalhau. Ninguém entende o que está falando, e ninguém entende efetivamente esse cenário. Então, esse cenário do ano 1000 é um cenário muito importante. Né? É o cenário em que a igreja está preparando para dar o bote. E Portugal, aquele país do subúrbio da Europa, né? No subúrbio da Europa, resolve falar que não. Coragem. E é mais do que coragem, Felipe. E é mais do que estratégia. Porque bastava o Papa levantar e pedir apoio, Portugal era invadido do dia para a noite. Então, como é que Portugal consegue se manter? Esse mistério, por exemplo, é algo importante.
Como é que Portugal se mantém dentro de uma estrutura estratégica face a um poder que domina a Europa como um todo? E ele não só se mantém, como ele não se subjuga. A Igreja, Roma, não consegue nunca dobrar a espinha de Portugal. Em nenhum momento da história portuguesa. É muito curioso isso. Bem, até mesmo quando os monarcas, como por exemplo o Dom João III, são muito humanos. Sim. Porque nesse momento entra o Bruno Plácido Régio outra vez e, por exemplo, no caso do Dom João III, quando o Dom João III quis que o Papa lhe concedesse a Inquisição, o Papa primeiro disse, bem, talvez não seja boa ideia. E o Dom João III simplesmente lembrou o Papa que tinha poder para ele próprio criar uma Inquisição independente do Vaticano. E o Papa teve que ceder. Portanto, funcionou às avessas a questão, não é? Mas, portanto, nesses casos, nem no caso dos reis muito romanos, muito piedosos, aliás, o Dom João III é chamado piedoso por esse motivo, isso aconteceu. Ou seja, a Igreja levou sempre por tabela. E nós temos que lembrar também que é algo que não é tratado com a devida profundidade, é o fato dos reis portugueses terem conseguido de Roma o Pacto do Padroado. Porque o rei português é, pelo Pacto do Padroado, rei e sacerdote. Ele tem poder temporal e espiritual, que é o poder é quase que o poder da jurisdictio imperi, de uma outra forma. E essa é uma das razões pelas quais Roma não consegue. Porque o rei português, ele não é imperador, ele é rei. Mas mesmo como rei, ele consegue essa duplicidade. Então Portugal joga. Né? Portugal é um país, eu reputo que será talvez um dos países mais perigosos da Europa. Porque ele conseguiu se safar de Napoleão, ele conseguiu se safar de Hitler, ele conseguiu se safar de Roma. Portugal faz coisas que até o capeta há de duvidar. Não é? Um país minúsculo e ter conseguido com artimanhas, com engenho, que nunca teve força militar. Não foi pela força das armas que ele foi conseguindo essas coisas todas, né? Então, através de acordos diplomáticos, de uma inteligência, de algo completamente, quase que sobrenatural. Essa sobrevivência de Portugal face a todos, a própria Espanha que está do lado. A Espanha sempre foi muito mais poderosa do que Portugal, né? Numericamente, de uma série de formas, né? Então Portugal sempre foi um país muito pequeno e sempre foi um país pobre. E por outro lado tem uma história absolutamente fabulosa que lembra quase que a história bíblica de Leão, de Davi com Golias. Porque a gente tem exatamente esse cenário, né? Como que você consegue não ser subjugado por Roma? Porque não pode ser tão somente a explicação de que Roma está no centro da Europa e Portugal está lá no Atlântico, no final do Atlântico. Não pode ser essa explicação de quilometragem. De estratégia geopolítica. Bem, não é isso. Vamos a um pequeno intervalo musical, porque a seguir nós vamos falar, o professor Gandra vai nos falar sobre a noção do Espírito Santo, Joaquim de Fiore, que advinda do seu sistema trinitário, falará sobre isso e mais alguma coisa. Fiquem por aí, a gente volta já já.